Bom dia, pessoal. Então, a aula de hoje é gravada, né, para poder atender aí o pessoal que está em viagem. Então, nessa aula eu vou apresentar o roteiro da segunda atividade prática que a gente vai fazer, que é uma análise bioclimática, para a gente poder identificar estratégias de projeto arquitetônico, né, que o projeto se adeque ao clima local. Então, essa apresentação que eu vou mostrar aqui, né, esse PowerPoint, é o roteiro, ele está disponível já no Moodle, depois eu mostro, mas é o que vocês vão usar para se guiar para fazer o trabalho. Então, como introdução, né, eu vou ler mesmo essa primeira parte, que é mais direta. Assim. Então, a atividade prática proposta consiste em um exercício de compreensão da importância do clima para a concepção arquitetônica, procurando estabelecer uma relação entre o clima e as diretrizes projetuais em busca de melhores condições de conforto térmico, racionalização energética e sustentabilidade ambiental. Então, pensar globalmente, agir localmente. Então, né, pegando essa frase e trazendo para o nosso contexto, é a ideia da gente entender o contexto geral do entorno e da cidade, do local que a gente está projetando, uma edificação, um espaço construído, e fazer com que essa edificação tenha o mínimo de impacto, né? E um dos impactos que uma edificação pode ter é no consumo energético para propiciar conforto para os seus usuários. Então, a nós, arquitetos e arquitetas, cabe atuar de forma a conceber espaços que busquem aproveitar os benefícios do clima e se proteger do seu rigor, né? Quando o clima oferece situações de muito frio ou de muito calor. O rigor térmico aqui a gente fala de frio ou de calor. Buscando a melhor utilização dos recursos naturais e a valorização do lugar da paisagem natural. Então, no caso, o principal recurso natural que a gente vai usar é a radiação solar, o calor solar, que também é luz, né? Então a gente tem que pensar num balanço entre luz e calor. E é uma fonte abundante de calor, o Sol. Então a gente tem que controlar também, em muitos casos a gente vai ter que controlar a radiação solar, em outros casos a gente vai ter que admitir a radiação solar para aquecer os ambientes internos das edificações. O que vai dizer isso é o clima local, né? Se a gente precisa de usar o Sol ou de evitar o Sol. A influência no clima na arquitetura já é conhecida há muito tempo. Vitrúvio, o arquiteto romano, foi o primeiro teórico de arquitetura, que escreveu o primeiro tratado sobre arquitetura. Viveu no primeiro século antes de Cristo. Ele escreveu: os edifícios estarão bem adequados se desde o princípio se tem em conta o clima do lugar em que se constrói, porque não há dúvida de que devem ser distintos os edifícios que se fazem no Egito dos que se fazem em Roma. Conhecer o local em que se projeta é de fundamental importância para uma resposta arquitetônica adequada, né? E conhecer o clima local é um dos aspectos fundamentais a serem considerados em projeto. Então, a gente busca, com esse trabalho, ter essa compreensão do que o local, né, a região onde a gente está fazendo o projeto e o contexto tanto regional, né, do macroclima, quanto do microclima. Como que isso influencia nas condições de conforto internamente nos ambientes. O objetivo didático do trabalho é propiciar aos estudantes um exercício prático de avaliação bioclimática, identificando as estratégias mais indicadas para que o projeto arquitetônico responda às condicionantes climáticas de diferentes localidades do território brasileiro e proporcione conforto ambiental com o mínimo consumo energético. Então, a gente vai ter que buscar o conforto ambiental usando apenas a envoltória da edificação, né, e a própria arquitetura para condicionar esse ambiente, tirando o máximo partido do clima local e evitando os seus rigores, né?
nós vamos usar essa análise, essa avaliação bioclimática e essa identificação das estratégias, nós vamos usar a carta bioclimática ou carta psicrométrica, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo agora com um pouquinho mais de detalhes. Então, a gente vai fazer nesse trabalho, os trabalhos são em dupla, então a gente vai analisar, cada dupla vai analisar 2 cidades. E aí eu estou pedindo para vocês analisarem 2 cidades que estejam em zonas bioclimáticas distintas. Vou ler e depois eu explico novamente. Então, as 2 cidades analisadas por cada dupla devem estar localizadas em zonas bioclimáticas distintas. E para uma delas, a gente vai fazer análise a partir dos dados de normais climatológicas, que é um dos modos de apresentar dados climáticos. Aí a gente está falando principalmente de temperatura do ar e umidade relativa do ar, que é o que a gente insere na carta bioclimática. E para outra cidade, devem ser usados os dados de arquivo climático TRAI. Então é um arquivo do Excel, uma planilha do Excel, que vai ter lá uma série de dados. O programa lê esses dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar e plota esses dados na carta bioclimática. E aí a gente identifica em que zona da carta bioclimática esses valores vão estar, para a gente identificar que estratégia vai ser usada. Então, aleatoriamente, foi pré-estabelecido uma cidade para cada aluno. Como os trabalhos são em dupla, as cidades da dupla serão aquelas definidas para cada um dos membros. Caso a dupla seja sorteada com 2 cidades da mesma zona bioclimática, uma delas deverá ser substituída pela próxima da lista. A ideia é que tenhamos uma amostragem da diversidade de estratégias bioclimáticas que melhor se adequam às diferentes condicionantes climáticas encontradas no território brasileiro. Então, isso é o mapa do zoneamento bioclimático. Então, a gente tem aqui, né, uma legenda identificando as 8 zonas bioclimáticas. O que essas zonas têm em comum são estratégias semelhantes para um condicionamento natural da edificação, né, um condicionamento ambiental, térmico, natural, usando o mínimo de recurso artificial possível. Então, elas reúnem características que, com o mesmo tipo de solução, a gente atende a esses critérios do clima. Então, são 8 zonas, né? Então, a gente tem, né, zona lá no norte do país, região amazônica, que vai ter critérios semelhantes ao do litoral, tem a parte semiárido, que é um clima mais seco, temos uma região central aqui que vai ter, né, ser mais montanhosa, então tem influência da altitude, né, o sul do Brasil, que é mais frio. Então, cada região vai ter particularidades do clima que vão requisitar da edificação determinadas características, e é isso que a gente vai buscar identificar com esse trabalho, né, para cada uma dessas zonas. Então, eu estou distribuindo os grupos para que a gente, e vamos fazer o seminário, né, essa apresentação, para que a gente consiga ter uma amostra do que são as estratégias mais adequadas para cada uma dessas zonas. Então, o sorteio foi feito assim, ó. São 2 páginas com os nomes de vocês. Cada nome está associado a uma cidade que tem uma zona bioclimática distinta. Então, eu fui listando cidades, fui variando algumas cidades, com o objetivo de variar as zonas. Algumas dessas cidades, né, principalmente as capitais, a gente vai ter os 2 formatos de arquivo. Tanto o arquivo TRAI, né, que é a planilha do Excel, e aquele Test Reference Year, né, que são os dados climáticos coletados hora a hora. E o das normais, que são médias mensais. Então, são dados mais resumidos, mas que tem disponível para mais cidades. Então, vamos analisar, então, 2 cidades em zonas diferentes e vamos também procurar
fazer uma análise pelos arquivos TRY e outra pelo arquivo de normais climatológicas, para a gente entender um pouquinho, né, as limitações e as vantagens de cada formato de dados que a gente vai ter disponível para fazer. Então, por exemplo, vamos supor que uma dupla seja aqui, ó, a Amanda e a Thaísa. Então, as duas formaram a dupla, mas as duas estão com uma cidade que é, Amanda e Elora, né? As duas estão com cidades na zona 1. Então, para evitar, né, de fazer duas cidades da mesma zona, pega a próxima cidade da lista, muda a zona. Aí, a zona 1, por exemplo, Curitiba tem arquivo TRY e tem arquivo de normais. A próxima cidade da zona, que seria Passo Fundo, eu só tenho arquivos de normais. Então, quem pegar essas duas cidades vai fazer Curitiba pelo TRY e Passo Fundo pelas normais. Se alguém, por exemplo, tirar Curitiba e Porto Alegre, que nos dois casos tem o arquivo TRY e o arquivo das normais, aí vocês escolhem, faz cada uma por um formato de arquivo. Se por acaso sai uma cidade, aí tem uma outra situação que a gente vai ter que adaptar, né? Se alguém pegar, por exemplo, Santos e Bonito, no Mato Grosso. São duas cidades que estão na mesma zona e que só tem arquivos por normais. Então, vamos ter que procurar uma cidade, né, de uma zona diferente, aí vai ter que mudar de cidade, né? Teria que ser, por exemplo, Goiânia. Então, Santos e Goiânia são zonas diferentes e tem só arquivos de normais. Então, vamos ter que procurar uma outra cidade da mesma zona que tenha o arquivo TRY também, ó, da zona 5. E da zona 5 acho que não tem. Então, da zona 6 vai ter alguma cidade com arquivo TRY também. E não tem. Então, tem que escolher uma outra zona. Então, em suma, precisamos de uma análise de duas cidades de zonas diferentes, uma por TRY e uma por normais. Façam os ajustes necessários aí. Pega da mesma tabela. Se tiver alguma situação dessa, me comuniquem, né? Só para eu saber. Então, um exemplo aqui, né, de uma situação que já apareceu, a Lia vai fazer dupla com a Natália. Então, são zonas diferentes, zona 7 e zona 4. E os dois só têm arquivos para normais. Então, fica a opção, né, de fazer Brasília, que também é zona 4, mas tem arquivos TRY, ou fazer Cuiabá, para substituir a zona 7. Não, Cuiabá não dá. Nesse caso, tem que ser Brasília mesmo. Enfim, qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente tenta esclarecer. Então, o trabalho vai ser o seguinte, né? Análise bioclimática pelas normais climatológicas. Então, vamos fazer análise bioclimática com o programa Análises Bio, através da opção Análise Bioclimática Normais. Eu vou mostrar isso no programa, como que a gente faz essa opção. As normais climatológicas são valores médios mensais de temperatura e umidade relativa do ar. Então, são médias de valores mínimos, médias do mês e médias das máximas, das temperaturas máximas e umidade relativa máxima de cada dia do mês, né? Então a média mensal. É semelhante àqueles gráficos que a gente mostrou no primeiro trabalho, né? Que tinha as médias de mínimas, média do mês e média das máximas. Então, com essas informações, o programa vai permitir que a gente analise estratégias bioclimáticas mês a mês. Aí a gente vai fazer uma análise por estação do ano. Então, vamos pegar 4 estações do ano para a gente avaliar.
Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir o programa, vamos, né, usar a opção da análise bioclimática por normais, escolher a cidade, o programa vai gerar a carta psicométrica, o gráfico psicométrico, e vai gerar um relatório, e aí a partir desses dados do relatório a gente vai transcrever para uma planilha do Excel e depois identificar as estratégias mais importantes de cada localidade. Então, só para ilustrar, o que o programa vai fazer é isso. Estou usando como exemplo a cidade de Florianópolis. Então, esse é um gráfico gerado por normais climatológicas para a cidade de Florianópolis. Se vocês observarem depois no programa, vocês vão ver que tem as normais, elas aparecem no gráfico aqui como linhas inclinadas. Então, essa linha inclinada indica que o ponto mais à esquerda e mais abaixo, ele identifica o menor valor médio de temperatura, a média das mínimas de temperatura e de umidade relativa, e o ponto mais à direita e mais acima vai indicar a média das máximas temperaturas e máximas umidades do ar daquele mês. Então, cada tracinho desse colorido, que ficam meio embolados aqui no gráfico, ele representa a média de mínimas e média de máximas, temperatura do ar e umidade relativa de cada mês. E aí a gente tem como localizar esses valores dentro de uma das zonas do gráfico, que também estão identificadas aqui, tem essa legenda. Então tem a zona de conforto, que é essa central, e as zonas que a gente viu, né? Zona de ventilação, resfriamento evaporativo, alta inércia. Então essas zonas, elas já indicam para nós a estratégia bioclimática mais adequada. Então a gente vai fazer uma leitura de percentuais de tempo, né, de horas e dias do ano que essas estratégias vão ser indicadas. E aí a gente vai ter que procurar fazer edificação usando essas estratégias para que nesses períodos do ano ela responda ao clima adequadamente. Então isso é o gráfico que, né, a gente analisa visualmente e tem, né, uma informação gráfica aí. O programa também vai gerar esses relatórios, que aí é tipo uma análise da leitura de dados desse gráfico. Então ele vai pegar aqui, ó, pelas normais de janeiro, ele calcula um percentual, aí é por proporção, né, qual trecho da reta aqui de janeiro que está, né, tem um percentual desse segmento de reta que está dentro da zona de conforto, tem um outro percentual que está fora da zona, está numa outra zona da carta psicométrica. Então ele faz uma média, faz um percentual e vai mostrar esses percentuais. Então no mês de janeiro, 43,28% do tempo estamos numa zona de conforto. Então o clima externo, a temperatura externa está agradável, a gente pode ficar, né, ao ar livre, que vamos nos sentir confortáveis. 44% do tempo do mês de janeiro, a recomendação é que a gente proporcione ventilação para a edificação. Então vai ser um período, né, uma época, né, uma parcela do tempo aí do mês de janeiro, que a gente vai precisar de ter ventilação dentro dessa edificação. 12% do tempo, ventilação associada com alta inércia e resfriamento evaporativo. E assim ele vai apresentando dados para cada mês. Eu vou falar ainda de cada uma dessas estratégias, para a gente entender um pouco esses conceitos. Mas aqui a gente precisa entender isso. Isso aqui é um percentual do tempo de cada mês que a temperatura e umidade relativa do ar vão estar dentro de cada uma dessas zonas da carta psicométrica, ou carta bioclimática. Então a gente vai transcrever esses dados para uma planilha de Excel. Vou passar essa planilha já
para vocês, só vão ter que copiar os dados. Então, vou pegar aqui, ó, ventilação 44,37, copiei para cá, 44,4, teve um arredondamento aqui. Ventilação por alta inércia 12,4 é o valor que eu achei aqui. Né? 43,3 na área de conforto é o valor que eu tirei daqui. E assim, para cada mês, vamos preenchendo a tabela, transcrevendo esses dados. E aí eu já criei uma coluna que faz uma média. Então, para a gente ter uma ideia, né, qual que é a estratégia. Aqui a gente tem mês a mês, mas a gente pode ter uma ideia assim, para o verão. O que é importante no verão para essa zona bioclimática, né, no caso aqui Florianópolis. Então a gente vai ver que o verão, a maior parte do tempo, a gente vai precisar de ventilação, 54,4%. No outono, a ventilação já é menos indicada. A gente vai ter 8% do tempo, né, dos dias e noites de outono, que a gente vai querer ventilação na edificação. Compensação, no outono, 40% do tempo a gente vai precisar de aquecimento solar, né, porque nesse período as temperaturas vão estar mais baixas, né, e a gente vai precisar de um pouquinho de aquecimento. Então nós vamos fazer essa análise do gráfico. A gente pode também gerar esses gráficos, isso é o gráfico do Excel, e aqui ele identifica, né, para cada estratégia, né, as estratégias e as colunas para o verão, outono, inverno e primavera. Aqui a gente consegue ter uma visão mais clara dessas estratégias. Né? Então, ó, ventilação, aonde se concentra a necessidade de ventilação? No verão, né, que é a barrinha azul. Aí no outono, pouco. No inverno, nunca vamos querer ventilação em Florianópolis, de acordo com, né, com essa análise bioclimática. E na primavera, vamos ter um pouco de necessidade de ventilação também. Mas aqui a gente entende que, né, no verão, o que resolve o problema de conforto térmico? É ventilação mesmo. Aqui a gente vê que tem, né, um bom percentual de horas que está nas zonas de conforto e nas 4 estações a gente tem, né, vários momentos que é zona de conforto. Então a gente pode ter contato com o ar externo que vamos nos sentir confortáveis. E aqui a estratégia de aquecimento solar passivo, ela vai aparecer no outono, no inverno principalmente, e um pouco na primavera também. No verão não é o caso, né? A inércia não é o indicado, embora ela não atrapalhe, né? Enfim. Então é esse tipo de análise que a gente vai fazer. E aí a gente vai identificar 2 das estratégias principais. Então, no caso, ventilação e aquecimento solar com alta inércia térmica, associada com alta inércia. A zona de conforto, ela não é exatamente uma estratégia bioclimática, né? Claro que a gente vai ter que, a edificação pode estar em contato com o ar externo, mas não vai ter, se estamos na zona de conforto, a gente não tem que ter nenhum cuidado especial com a edificação. Então vamos excluir a zona de conforto dessas estratégias e vamos pegar as duas que tiverem maiores índices, né? Porque aparecem outras aqui, ó, mas, né, tem percentual pequeno, elas são mais irrelevantes. Então, o que vai importar mesmo, nesse caso de Florianópolis, ventilação e aquecimento solar. Ventilação para o verão, aquecimento solar para o inverno, né? Períodos quentes, ventilação, períodos mais frios, aquecimento solar passivo e alta inércia. Alta inércia são paredes pesadas, né, sistemas construtivos que tenham massa e volume para acumular calor. Depois vamos fazer a mesma análise bioclimática com o arquivo TRAI. Então faço análise bioclimática com o programa Análises Bio através da opção Análise Bioclimática TRAI. Nessa opção são utilizados dados climáticos obtidos em estações meteorológicas, medidos de hora em hora e tratados estatisticamente. Esses dados são disponibilizados em arquivos climáticos. Esses arquivos são planilhas digitais de Excel.
e podem ser encontrados no site do LabE da UFSC. A UFSC foi uma das universidades que fez esse tratamento, essa coleta de dados, esse tratamento estatístico. Então, esses dados estão disponíveis para várias cidades do Brasil, lá no site do LabE. Eu vou passar para vocês já os arquivos, porque tem uns detalhezinhos, umas peculiaridades de formato que, para funcionar, eu já vou passar os arquivos climáticos para vocês. Então, os valores para cada variável climática são apresentados para cada uma das 8.760 horas do ano. Então, são dados coletados de hora em hora e disponibilizados também de hora em hora. Com isso, além da análise por estação do ano, é possível avaliar também o período diurno e noturno. A gente consegue filtrar lá no programa. Eu vou analisar só as horas do período noturno ou só as horas do período diurno. A gente tem algumas possibilidades de análise, vamos ter um exemplo disso. Então, como fazer? Gerar os gráficos psicométricos diurno e noturno para os períodos mais quentes. Ficou sobrando uma palavrinha aqui. Períodos mais quentes, primavera e verão, e mais frios, outono e inverno. Então, a gente vai copiar e incluir no relatório as imagens dos gráficos psicométricos de cada uma dessas situações. Então, vamos ter 4 gráficos, né? Período primavera-verão de dia, primavera-verão de noite, outono-inverno de dia, outono-inverno de noite. São 4 gráficos psicométricos. Aí vamos gerar os relatórios, né, para identificar e transcrever aqueles percentuais de horas de cada estratégia, pôr no Excel para visualizar o gráfico do Excel e identificar também 2 estratégias mais importantes da localidade. E vamos tentar relacionar, né, da mesma forma com o período anual e também com o período do dia. Isso, né, de avaliar o que é necessário de dia e de noite, pelas normais climatológicas, a gente não consegue fazer com precisão. Então, o gráfico psicométrico aqui ele é um pouquinho diferente. Em vez das linhas que a gente viu lá pelas normais, a gente vai ter vários pontinhos. Cada pontinho vermelho que a gente está vendo no gráfico aqui é uma hora do ano. No caso aqui, uma hora compreendida nesse período, primavera, verão, durante o dia. Então, eu tenho uma hora do ano que eu tenho uma determinada temperatura, uma determinada umidade. Isso vai me dar uma região da carta psicométrica que define uma dessas estratégias bioclimáticas. Então, a gente pode fazer assim, né? Período primavera-verão noturno, diurno, outono-inverno, período diurno, período noturno. A gente vai vendo que as bolinhas vão mudando, né? A mancha de concentração desses pontinhos vão migrando de região do gráfico, e aí a gente vai tendo essa pista, né, de qual é a estratégia mais adequada para o projeto de edificação. O relatório do arquivo climático TRAI é um pouquinho diferente. Ele vai mostrar aqui, né, num geral, ele mostra aqui o período que a gente filtrou. Aqui está um pouquinho diferente. No semestre passado eu pedi para o pessoal fazer verão, outono, inverno, primavera. Agora eu estou juntando primavera e verão para simplificar um pouquinho. Mas a gente tem uma amostragem semelhante. Então aqui ele me dá um geral, né? Então eu tenho 16,5% do tempo, né, compreendido nesse período aqui que foi analisado. Eu tenho conforto, em 83% eu tenho desconforto. E aí ele destrincha esses 83%, né, num período de desconforto por calor ou desconforto por frio. Então, aqui o que predomina, né, no verão, mês de janeiro, é o desconforto por calor. Aí o que é importante a gente avaliar aqui, ó, esses percentuais de cada zona. Então, no mês de janeiro, período de verão, desculpa, janeiro a março,
as estratégias para a gente resolver esse desconforto por calor vão ser nesses percentuais. Então, aqui aparece de novo a ventilação, né? Aparece aqui também ar-condicionado, 11% do tempo com vai ser necessário ar-condicionado. Enfim, então esses dados aqui que a gente vai transcrever para o Excel. O sombreamento é uma estratégia que ela vem sempre à parte, porque ela se sobrepõe no gráfico a quase todas as zonas. Né? Exceção dos períodos mais frios, que a gente quer admitir radiação solar, maior parte do tempo a gente vai precisar de sombrear as aberturas. Sombreamento, a gente fala de sombreamento de aberturas, janelas e portas que são translúcidas, que podem permitir o acesso solar. Então, o sombreamento é uma categoria um pouco à parte da análise da carta bioclimática. Aí a planilha do Excel, semelhante, mas um pouco, né, adaptada aí ao formato dos gráficos do relatório pelo arquivo TRAI. Vai ter aqui, né, a gente transcreve o percentual de conforto, percentual de desconforto por frio e por calor, identifica aqui, né, os maiores valores, então vai dar a nossa diretriz de projeto, e aqui por estratégia. Então, esses valores que estão destacados aqui vão ser transcritos nessa tabela para cada linha. Essa tabela vai gerar para nós, aqui ela está dividida, ela vai gerar esse gráfico que aí também vai nos mostrar, né, tipo mapear no tempo em que momentos, em que situações, em que épocas, né, se é de dia, se é de noite, se é no verão, se é no inverno, que essa estratégia vai ser mais indicada. E aí, com base, então, de cada uma das duas cidades, né, vocês vão identificar duas estratégias. Eu acho que, eventualmente, vão repetir algumas estratégias, aí se repetir, tudo bem. Façam pelo menos duas, né? Se as duas cidades estiverem em zonas semelhantes, talvez elas indiquem as mesmas estratégias principais. E aí, com base nessas estratégias, que a gente vai identificar, as duas principais, nós vamos pesquisar referências arquitetônicas. Então, pesquise referências de soluções arquitetônicas que atendam às estratégias bioclimáticas identificadas com as análises. Dê preferências para referências nacionais ou da América Latina, né? Então são referências de arquitetura que vão ser mais próximas do nosso clima e da nossa cultura, e avalie as principais características e eventuais conflitos de cada estratégia. Então, o que eu quero é que vocês procurem referências de projeto que usam esses recursos, né? Ou que proporcionem ventilação, ou que proporcionem inércia, ou que permitam acesso solar, enfim, de acordo com o que a gente identificar no gráfico psicrométrico. E aí a gente vai fazer na semana que vem uma apresentação, né, de um mini seminário. Cada dupla vai apresentar a sua cidade, as suas estratégias e as suas referências para a gente compartilhar essas informações com a turma toda. Então, essa apresentação, nosso tempo é curto, então tem que ser uma apresentação bem breve, sintética, objetiva. O que é importante de vocês mostrarem? Identificar a cidade, né? Saber que cidade que vocês estão falando. Identificar a zona também que ela está. Mostrar os gráficos psicrométricos, que são, né, o que vai nos fornecer as informações das estratégias. O gráfico do Excel identificando as estratégias mais relevantes. E as imagens de referências arquitetônicas, identificando também para qual das estratégias essas referências estão sendo úteis, né? Então, essas imagens de referências arquitetônicas pode ser foto, pode ser perspectiva, pode ser corte, pode ser planta, desde que ela evidencie a solução arquitetônica de acordo com a estratégia bioclimática.
Então, isso é o roteiro do trabalho. Eu vou pausar esse vídeo, dividir e vou apresentar aqui de novo, né, no próximo vídeo, relembrar o que são as zonas para vocês terem uma ideia do que são essas estratégias para poder procurar referências semelhantes.